Bom dia, sejam bem-vindos a este culto do quarto domingo de Páscoa, também conhecido como o Domingo do Júbilo da Igreja. É uma alegria que nós estejamos juntos mais uma vez para o nosso culto. Que Deus abençoe você e sua família em seu lar. Também esse domingo é conhecido pelas leituras do dia como o Domingo do Bom Pastor. Nós veremos isso nas leituras do Salmo 23 e também no Evangelho de São João, capítulo 10. Também nossa gratidão a Deus pelos aniversariantes da semana, aniversariantes de nascimento, a Ana Luísa Trajano Stuck e a Aline Marcela Giundi. Aniversariantes de casamento, o Mauro e a Aline Bertaglia Detzner. A esses nossos irmãos, os que aniversariam de nascimento, e ao casal, nossos parabéns e nossas orações para que Deus continue vos abençoando com saúde, paz, alegria, graça e prosperidade. Queridos irmãos e irmãs, eu os convido agora a iniciarmos o nosso culto, invocando o santo nome do Senhor, o nosso Deus, a quem nós viemos neste dia prestar culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos diz assim em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Confiantes então na graça de Deus manifestada em Cristo Jesus e pelos méritos de Cristo, eu os convido agora a confessarmos os nossos pecados. Deus misericordioso, que confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra Ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a Tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o Teu perdão, consola-nos com o Teu Santo Espírito. Estimados irmãos e irmãs, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, eu, ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus e em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, eu os convido agora a abrirem as suas Bíblias no Salmo para hoje, o nosso Salmo do dia, o Salmo 23. Como de costume, nós faremos a leitura de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os convido a lerem os versículos pares, e o último versículo, o versículo 6, leremos todos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estimados irmãos e irmãs, agora nós faremos a coleta com o Guilherme Gandolfi.
misericordioso Deus, agradecemos-te por Jesus Cristo, nosso bom pastor. Nos reunimos na tua presença porque cremos que só o Senhor pode dar um novo rumo à nossa vida. Reunimos-nos diante do Senhor porque cremos que nos enxerga, nos carrega, nos perdoa e enxuga nossas lágrimas. Dá-nos o Espírito Santo para acolhermos com fé e devoção a tua palavra neste dia, quando será ensinada neste culto. Agradecemos-te por nosso pastor e pedimos-te que o abençoe e conduzas na exposição de tua palavra. Por amor, Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. Agora, preparando-nos para ouvir as leituras do dia, a serem feitas pela Reni e pelo Rodrigo, a nós louvarmos a Deus com o hino Oráculos Divinos. A primeira leitura para esse quarto domingo de Páscoa está em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo as orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos na reunião do pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui termina a leitura. A segunda leitura para este quarto domingo de Páscoa está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 25. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência,
Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidas de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Assim termina a segunda leitura. Irmãos e irmãs, eu os convido agora a fazermos a leitura no Santo Evangelho para hoje. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 1 ao 11. Assim nos diz o Santo Evangelho. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus afirmou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim termina o Santo Evangelho. Eu os convido agora a confessarmos nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Estimados irmãos e irmãs, eu os convido agora a meditarmos na Santa Palavra de Deus, com base no Salmo e também no Evangelho para hoje. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com sua igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Pois bem, no tempo e no local em que Jesus falou as palavras que ouvimos no Evangelho de hoje, as ovelhas durante o dia pastavam ao ar livre, em regiões selvagens, rochosas e desoladas. À noite, o pastor frequentemente reunia as ovelhas em um aprisco para protegê-las de ladrões, do mal ou de animais selvagens. Um aprisco de ovelhas poderia ser uma caverna, um abrigo, uma área aberta cercada por muros feitos com pedras
ou galhos com 2,5 a 3 metros de altura. Às vezes, o pastor colocava na parte do muro e a revestia com espinhos para desencorajar os predadores e os ladrões. O fato de o aprisco ter uma única porta de entrada e de saída facilitava a tarefa que o pastor tinha de vigiar o seu rebanho. Frequentemente, vários pastores usavam o mesmo aprisco para recolher suas ovelhas à noite e se revezavam guardando a entrada, guardando a porta daquele aprisco. Desta forma, as ovelhas não poderiam sair e nem o perigo, o mal, o ladrão ou qualquer outro animal poderia entrar. Ora, em cidade onde muitas pessoas possuíam ovelhas, mas cada um pouco de ovelha, o rebanho combinado era vigiado por um pastor. A mistura dos animais no aprisco não era problema, não, uma vez que cada rebanho respondia prontamente à voz do seu próprio pastor, pois sabiam que essa voz significava comida quando estavam com fome, água quando estavam com sede e segurança em todo o tempo. A voz do pastor, então, para as ovelhas se tornou uma fonte de conforto, alimento e segurança. Jesus, então, usa no Evangelho de hoje essa figura de linguagem para ensinar sobre ele, sobre a sua igreja e sobre os falsos profetas. Eu quero, então, convidar vocês a que meditemos hoje sobre o seguinte título: Reconhecendo a voz do bom pastor. Se nós observarmos o contexto anterior do Evangelho de hoje, o capítulo 9, nós veremos lá que Jesus curara um homem que nascera cego. Um fato salta aos olhos. Esse milagre foi realizado no sábado. E por ter sido realizado no sábado, ofendeu os fariseus que condenaram Jesus e expulsaram o homem que fora curado. Ora, Jesus vem então e declara e condena os fariseus que eram espiritualmente cegos e começou o ensino que ouvimos no Evangelho de hoje, onde o pastor é o próprio Jesus, o rebanho de ovelhas é a sua igreja e os ladrões são os falsos profetas e mestres. Jesus diz, no verso 5 e na parte A do verso 10, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. A primeira vez, irmãos e irmãs, que a voz de um estranho foi ouvida na terra, foi no jardim do Éden. Quando Satanás se dirigiu a Eva por meio de uma serpente e falou-lhe de modo enganoso, levando Adão e Eva ao pecado. No Antigo Testamento, encontramos Israel sofrendo na mão de líderes iníquos, falsos profetas e falsos messias. Temos vários textos que falam sobre isso no Antigo Testamento. No Evangelho de hoje, Jesus fala diretamente aos fariseus que o condenaram e expulsaram o homem da sinagoga. Hoje também ainda existem estranhos, falsos mestres, que querem nos afastar dos caminhos do bom pastor Jesus. O ladrão, o falso mestre, tem más intenções. O Evangelho de hoje nos ensina que este falso mestre é um indivíduo cruel, que toma tudo que pode, e então mata o que não pode levar. Todo mais ele destrói. Nós lemos em Hebreus 13:9, quando o escritor divinamente inspirado ensina: não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Ora, os falsos mestres de hoje, tal como os fariseus na época de Jesus, são especialistas em tirar a palavra de Deus do seu contexto. Substituem o verdadeiro sentido das Escrituras por sua própria opinião. Fica mais fácil se proteger contra o ensino dos falsos mestres ao saber que tem um ensino central. É possível, então, detectar o falso ensino e, consequentemente, o seu mestre ou falso mestre. De alguma forma, ensinam que você é pelo menos parcialmente responsável por sua própria salvação.
O falso mestre diz: quando? Ou se você fez, faz ou fará alguma coisa, então você recebe alguma coisa de Deus. Observe então que depende de você. Você tem que fazer algo para que Deus possa retribuir você. Pode parecer muito simples. Como? Deus quer abençoar você. Tudo que você precisa fazer é ter pensamento positivo, e então Deus lhe dará uma vida de vitória. Ou então faça boas obras e você terá o céu. No primeiro momento isso parece inofensivo, mas a palavra de Deus nos diz que qualquer ensino que coloque a ênfase na obra humana e não na obra de Deus é um ensino falso, portanto perigoso, que mata, que nos tira do caminho do bom pastor. É um ladrão tentando entrar no redil das ovelhas. Qualquer sistema que dependa de qualquer parte de mim falhará no final, porque eu falharei, porque eu sou pecador. No verso 3 do Evangelho de São João, capítulo 10, Jesus nos diz assim: as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Jesus está dizendo aqui, ilustrando a capacidade que as ovelhas têm de distinguir entre a voz do seu pastor e a voz de um estranho. Isso é de importância vital, porque as ovelhas que ouvem a voz dos falsos profetas dependerão de si mesmos. A voz que o bom pastor usa para chamar suas ovelhas é a Bíblia, ensinada em sua verdade e pureza. Em essência, Jesus disse que seu povo seguirá a sua palavra da mesma maneira que as ovelhas seguem a voz do seu pastor. A palavra de Cristo, irmãos e irmãs, é a nossa fonte de conforto, alimento e segurança. Sua voz, ouvida em sua palavra, é nossa segurança contra o pecado, a morte e o poder do diabo. Sua voz é nosso conforto e segurança. Sua voz é nosso conforto e segurança, especialmente quando percebemos que não podemos nos salvar por nossas próprias obras. Não. Em vez de olhar e confiar nessas próprias obras, em nosso próprio poder, a voz de Jesus nos fala hoje, em todos os momentos, que Ele é o bom pastor. Ele é a única porta de salvação. Sobre si mesmo, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10 e a parte B, Jesus diz assim: mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Observe, Jesus não é apenas um profissional competente ou qualificado. Não, Ele é o bom pastor, que conhece cada uma de suas ovelhas, as ensina, consola, protege e guia no caminho certo por meio de sua palavra, tal como lemos no Salmo 23. Ele nos leva a águas de descanso, a pastos verdejantes. Ele nos conduz. Em contraste ao ladrão, Jesus daria às suas ovelhas a vida eterna, que lhe custaria a sua própria vida com morte na cruz. Quando você vai adiante de Deus e confessa: eu não te amo como deveria, a voz de Jesus diz que Deus enviou seu único Filho ao mundo para fazer isso por você. Quando você vai adiante de Deus e confessa: eu não amo meu próximo como a mim mesmo, a voz de Jesus diz que Deus enviou seu único Filho ao mundo para fazer isso por você. Quando você vai adiante de Deus e confessa: não posso suportar o castigo que mereço pelo meu pecado, a voz de Jesus diz que Deus enviou seu único Filho ao mundo para fazer isso por você. Quando Jesus ficou pendurado na cruz por 3 horas e clamou: meu Deus, por que você me abandonou? Ele suportou o castigo eterno do inferno por você, para nos dar a salvação. Estimados irmãos e irmãs, ouvimos a voz do bom pastor, Jesus, quando ouvimos e praticamos os seus ensinamentos. Deus Espírito Santo, pela santa palavra de Deus, nos dá a fé que recebe essa salvação. Ouvir a voz do bom pastor Jesus e seus ensinamentos nos permite reconhecer a sua voz e ignorar a voz do estranho, do falso mestre, e assim não nos afastamos do caminho do Senhor. Foi Ele, Jesus Cristo, bom pastor, que morreu por você.
Foi Ele, Jesus Cristo, bom pastor, que ressuscitou dos mortos por você. É Ele, foi Ele, Jesus Cristo, bom pastor, quem ascendeu ao céu por você. É Ele, Jesus Cristo, bom pastor, que é a única porta da salvação. É Ele, Jesus Cristo, bom pastor, quem te chama pelo teu nome no batismo. É Ele, Jesus Cristo, bom pastor, quem ama a Deus perfeitamente por você. É Ele, Jesus Cristo, bom pastor, quem ama perfeitamente ao próximo por você. É Ele, Jesus Cristo, bom pastor, que fez tudo o que você precisa para a sua salvação. É Ele, Jesus Cristo, bom pastor, que fez isso tudo para que você possa viver com Ele para sempre. É Ele, Jesus Cristo, bom pastor, que está conosco todos os dias, sejam nos momentos bons ou ruins. Também em tempo de pandemias e de tantas incertezas. Em João 16:33, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Portanto, em todos os momentos, irmãos e irmãs, seja nos vales ou seja nas montanhas, seja nos momentos ruins ou nos momentos de alegria, Jesus está conosco. Sua voz nos conduz, mesmo em meio aos momentos de incerteza como vivemos neste período da pandemia. Em todos os momentos, a voz do bom pastor nos orienta, nos conforta, nos consola e nos protege. Todos os verdadeiros pastores apontarão para Ele, nosso único e bom pastor. A verdade proclamada pela voz do bom pastor Jesus é que Deus faz todo o trabalho que nos dá a salvação. Nós não podemos e não fazemos nada. Deus faz tudo. Quando Jesus instituiu o santo batismo, Ele também instruiu a igreja a continuar seu ensino, disse Ele, em Mateus 28, 18 a 20. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Nós, que ouvimos a voz do bom pastor, que seguimos o bom pastor, que reconhecemos a voz do bom pastor, temos agora a maravilhosa missão e oportunidade de ensinar as coisas que Jesus nos ensinou. Esta é a parte do ministério da igreja. Essa boa notícia não pode ficar guardada para nós, de que Jesus é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas para nos conceder a vida eterna. O Evangelho, a boa notícia da salvação, deve ser compartilhada com todas as pessoas com quem pudermos compartilhar. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora nós queremos agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos concedido para o nosso corpo e para a nossa alma. Queremos também agradecer a todos os irmãos que têm podido ofertar, manter a sua oferta regular e mensal, depositando na conta da igreja, conforme dados que serão aqui colocados neste vídeo, ou então trazendo à casa do tesoureiro. Se você encontrar alguma dificuldade, seja em depositar na conta da igreja ou trazer a casa do tesoureiro, nos avise, a mim, ou a diretoria da igreja, ou a secretária, a Tamires, ou o tesoureiro Cláudio, e nós verificaremos a melhor forma de você poder ofertar na igreja a casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus supra a todos vocês. Queremos aqui reiterar nosso aviso, que se alguém da congregação estiver passando por algum momento difícil e precisar de alguma ajuda, não se acanhe, por favor, vem falar comigo, para que nós, como irmãos na fé, possamos um auxiliar o outro. Se conhecer também alguma pessoa que está passando por dificuldade, nos avise, que dentro do possível nós nos reuniremos para auxiliar essa pessoa. Que Deus abençoe a todos vocês que têm podido ofertar seu tempo, seus dons e também as suas ofertas mensais. Que Deus, enfim, abençoe a todos nós. Estimados irmãos e irmãs, nós podemos agora também chegar diante de Deus e a Ele, com o coração agradecido, apresentar nossas petições
Também apresentar nossas ações de graças pelo seu cuidado, pela voz do bom pastor Jesus e por tudo que Deus tem feito por nós em sua infinita misericórdia e graça. Eu os convido aqui com o nosso irmão Carlos Capraro, nós façamos a oração geral e também a oração do Pai Nosso. Pai amado, Jesus, Deus Filho, é o grande pastor das ovelhas que fielmente congrega suas ovelhas no seu aprisco e as alimenta com verdes pastos no rebanho de sua igreja. Concede-nos firmeza de fé para ouvirmos a sua palavra e segui-lo, mesmo pelo vale da sombra da morte, a fim de recebermos a nossa porção da herança na vida abundante que ele nos trouxe. Senhor, assim como os primeiros fiéis no Pentecostes se devotam à doutrina dos apóstolos a partir do pão, à comunhão e à oração, faça que todas as crianças batizadas permaneçam nessa fé pela qual foram externadas no povo de Deus e no decorrer da vida sejam defendidas de todos os assaltos do inimigo. Agradecemos-te pela bondade com a qual sempre ages para conosco e hoje em especial pelas bênçãos derramadas sobre a Ana Luísa Trajano Stucker e a Aline Marcela Jung. Agradecemos-te por mais um ano de vida, que o Senhor continue sempre presente nas suas vidas, alimentando-a sua fé e ajudando-as a vivê-la. Agradecemos-te pelo aniversário de casamento da Aline e Mauro Tetzner, quando celebraram 7 anos de matrimônio sob tuas graciosas bênçãos. Continua, Senhor, suplicamos, abençoando essa união matrimonial com paz, saúde e amor. Amado Deus, Senhor da Igreja, especialmente lembramos e oramos pela paróquia Cristo para Todos de Ribeirão Preto, sob o pastoreio do reverendo Sérgio Mauro Braga, pedindo que o Senhor abençoe aquela paróquia irmã, a fim de que tua palavra de salvação continue sendo proclamada e aos santos sacramentos, no momento oportuno, continuem sendo corretamente administrados. Senhor, lembra em tua compaixão do reverendo Sérgio Braga como guia espiritual daquela paróquia irmã, fortalecendo e amparando-o em todas as necessidades do corpo e da alma. Dá-lhe sabedoria do alto para que cuide e apacente o teu rebanho. Humildemente suplicamos-te que abençoes e conduzas também aquela família pastoral para que continue atuando com amor por tua causa. Amoroso Deus, no ministério de teu Filho, ele trouxe a cura de muitas pessoas enfermas e com deficiência. Abençoa, conforta e sustém a todos que solicitaram nossas intercessões, especialmente pela saúde e tratamento da Alissa Persic, Lucimara Adam e Nilma Soares. Eleva os seus olhos para os montes da tua graça, de onde virá o nosso socorro. Cuida da Alissa Persic, da Lucimara Adam e da Nina Soares, conduzindo-as em todo o tratamento e recuperação, segundo a tua e perfeita vontade. Santo e poderoso Deus, fizeste a promessa de que mal nenhum nos sobreviverá, nem praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Atende, pois, o clamor de socorro que enviamos a Ti em favor dos milhões de pessoas que em todo o mundo estão sofrendo dessa pandemia do coronavírus. Suplicamos-te que abençoes os recursos humanos e financeiros empregados para impedir o alastramento do mal. Fortalece os que se esforçam por cuidar, curar e consolar os doentes. Auxilia aos que sofrem, restaura os abatidos. Aos que recuperam a saúde, concede graça salvadora e consolo celestial em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que vive está. Doador da eterna vida, nós te louvamos por aguardarmos um lugar de felicidade eterna, na presença de Jesus, na qual já se encontram todos que foram antes de nós, chamados por meio da morte. Felizes na expectativa da companhia deles e de todos os santos, nós nos entregamos com toda a nossa vida a Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que vive está, com Ele e nele, na unidade do Espírito Santo, toda a glória é tua, Todo-Poderoso Pai, para todo sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a cada família de nossa paróquia, que Deus abençoe a sua igreja na face da terra. Aos irmãos que aniversariaram, a Ana Luísa Trajano Stuck, a Aline Junge, também o casal Mauro e Aline. Que Deus abençoe a todos vocês, lhes concedendo pela sua misericórdia e graça, bênçãos e tudo aquilo que vocês necessitam para o corpo e para a alma. Pois bem, em não havendo novidade quanto à alteração de nossos cultos e as atividades da igreja, nós manteremos o sistema atual dentro do possível. Na segunda-feira, uma família é convidada sempre, segunda e sexta-feira, sempre uma família de nossa paróquia é convidada a fazer o devocional, e nós disponibilizamos nos canais da igreja. Na quarta-feira, a família pastoral faz o seu devocional também. Queridos irmãos e irmãs, eu os convido agora a que nós louvemos a Deus com o hino Como é Bonito, Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for,